vocês aí que nos acompanham, que nos seguem. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Não deixe de estar se inscrevendo aí, não deixe de deixar o seu comentário também, é muito importante para nós. Compartilhe para que outras vidas também possam se sentir abençoadas. Se você foi abençoado, compartilhe, transmite essa bênção também a outras pessoas. Amém? Que Deus possa estar então nos abençoando nesse momento. Hoje eu quero cantar um hino que fala muito ao meu coração. Ainda não lapidei o dom ainda de aprender a tocar violão, mas para a honra e glória do Senhor isso vai um dia acontecer. Amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e queres nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabes que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma acusação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma acusação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluias, glórias a ti. Nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, hoje um texto que o Senhor trouxe ao meu coração, sobre um livro que eu estou lendo, Timóteo, 1 Timóteo, e está lá no capítulo 4, versículo 12. É um estudo que tem até aqui na minha Bíblia, eu vou estar compartilhando ele com os irmãos. E nisso nós vamos aprendendo junto o que o Senhor quer nos orientar, nos colocar numa posição diante da palavra dele. Que diz assim, 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Aleluia, Senhor Deus Pai, a Tua palavra está sendo lida, Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha fazer presente neste momento. Como eu venho sempre falando, o Odaí não tem nada de bom a dar a outras pessoas, no seu que vem do Senhor. Que os meus lábios falam que o Senhor, meu Pai, está trazendo ao meu coração, para que nós possamos juntos aprender com o Senhor sobre o que o Senhor quer nos falar sobre através desse estudo, através desta palavra, em nome de Jesus. Aqui, meus amados, nesse texto já fala sobre a conversa, sobre o chamado de Timóteo, e o chamado dele foi quando ele era novo, então não teve muita aceitação na congregação por ele ser novo. Mas Timóteo não era um jovem comum, ele era um líder completamente dedicado, 100% entregue a Jesus, que havia se tornado uma inspiração para os líderes da igreja primitiva e para bilhões de pessoas que já leram suas histórias na Bíblia. Ele é um grande exemplo do que uma pessoa apaixonada por Cristo deve fazer, não importa a idade que tenha. Aqui nós já podemos aprender que
Às vezes muitos de nós deixamos de fazer algo para Deus porque já estamos avançados na idade, não é verdade? E Deus permitiu que a história de Timóteo viesse não só chegar até esse século que nós estamos vivendo, mas para que não só você jovem, não só você que já está entrando vamos dizer, na segunda idade, ou está entrando na terceira idade, todos nós temos um propósito diante do reino de Deus. Nós precisamos manifestar esse dom que Deus te deu para a glória e para o reino de Deus. E aqui Deus já fala que, como na história de Timóteo, que não importa a minha idade, não importa a sua idade, o que importa, meus amados, é o que nós estamos fazendo, o que importa é o que nós estamos dispostos a fazer para o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da nossa vida ainda. Eu ainda acredito que se eu ainda continuo respirando nessa terra, é porque Deus ainda tem um propósito para a minha vida e para a sua. Porque a partir do momento que ele fechar, que ele encerrar o nosso propósito da terra, Deus vai nos recolher e levar para junto dele, não é verdade? Então, se você ainda está respirando, meus amados, é porque você ainda tem um propósito que Deus quer cumprir nessa terra através da sua vida, não é verdade? Timóteo deve ter ouvido muitos comentários sobre a sua idade, mas isso não impediu de ser quem Deus o chamou para ser. E sim, ele com certeza foi desrespeitado e visto como menosprezado simplesmente por ser jovem. Mas Paulo o animou a lutar bem para o Senhor e deixar todas as outras coisas por conta de Deus. Aleluia. Aqui já podemos aprender a descansar no Senhor quando nós estamos fazendo algo que é para o reino de Deus. Vai ter crítica, vai ter pessoas que não vão acreditar no seu chamado, vai ter pessoas que não vão acreditar no que você está fazendo, mas isso, quem está fazendo, como esse canal no YouTube, como o desejo de, como Deus queimou no meu coração, Deus está evangelizando dentro dos olhos. Quantas pessoas que já não tentaram me calar? Mas eu deixo que quem justifica é Deus, como Gamaliel, parece que foi Gamaliel que falou diante do Sinédrio lá. Se esse povo aí que está falando em nome de Jesus, se não for da parte de Deus, vai acabar rápido. Mas se for vem da parte de Deus, não adianta lutar, porque você vai estar lutando contra Deus. Então, se você está fazendo algo no nome do Senhor e os críticos estão te criticando, deixa que Deus vai justificar. Você entendeu? Porque vai chegar uma hora que eles vão ver que eles estão criticando, não é você, é a obra de Deus. E eles vão ter que reconhecer o mover de Deus através da sua vida. Como nós hoje estamos reconhecendo o mover de Deus sobre a vida de Timóteo, não é verdade? Timóteo naquela época ainda foi criticado por aqueles povos ali, e hoje passando quantas gerações que passou, para que eu e você pudesse estar aprendendo com a postura que Timóteo tomou diante daquela situação que ele estava ali, durante as críticas daquelas pessoas. Você entendeu? Mas hoje nós estamos aqui aprendendo isso, meus amados. Se vir o reino de Deus não vai ser fácil, mas é prazeroso, sabe por quê? Porque quem vai nos conduzir é o Espírito Santo de Deus. Quem nos traz a manifestação de mover é o Espírito Santo. Então nós não precisamos nos preocupar, como Deus falou para Moisés, apenas fale, apenas cumpre o que Deus está falando ao seu coração. E aqui, meus amados, o conselho de Paulo a Timóteo nesta carta continua tão relevante hoje quanto foi há milhares de anos. Se você deseja causar um impacto duradouro nesse mundo, pode agir como Timóteo. Suas palavras, ações, amor e fé pode ser um exemplo a outras pessoas de todas as idades e respeitarão e procurarão adotar o padrão de Jesus, olhando para você e seguindo o seu exemplo. Palavras, ação, amor e fé. Isso foi das condutas, do padrão de estilo de vida que Paulo aconselhou a Timóteo, e que Timóteo levou adiante isso.
levando a palavra em forma de ação, mas com amor. Quantas vezes a gente pecamos, né, meus amados? Temos o chamado da obra de Deus, temos o dom, mas transmitimos amor nas nossas palavras, é arrogante com o próximo, arrogante com quem vem pedir ajuda, você entendeu? E isso às vezes fere as pessoas, que aqui mais na frente a gente vai ver que o melhor testemunho que a gente tem como cristão, não é o que eu falo de mim, mas o maior testemunho como cristão que eu tenho, é o que os outros falam de mim. Mas para eles falar de mim, eles têm de ver uma postura cristã em mim, a forma de eu me comunicar, a forma de eu me expressar, de eu tratar eles, vai demonstrar o que eles vão pensar a meu respeito. E aqui Timóteo, de Paulo, levou Timóteo a viver isso, a viver em palavra, a viver a palavra de Deus, viver na palavra de Deus, a viver em ação, viver em amor e ter fé. Fé que é aquela postura, mesmo que estão criticando, mesmo que estão te criticando, mas Deus vai mover, Deus vai agir, você entendeu? Porque às vezes, meus amados, a dificuldade que nós passamos para o reino de Deus manifesta a salvação de outros. Às vezes o meu sacrifício de permanecer numa posição, numa cultura, de ser honesto, de viver em obediência à palavra do Senhor, vai gerar vidas em outras pessoas, porque elas vão olhar para a gente como exemplo, não é verdade? E Timóteo, ele foi tido muitos tempos aqui como exemplo, mesmo sendo jovem, ele foi tido como um líder de exemplo, porque mantém um padrão, um posicionamento diante de Deus, e viveu isso através da fé, através do amor, não é verdade? Ter uma vida pura na frente dos amigos e da família pode ser um impacto muito maior do que você imagina. Pensou por isso? Aceite o conselho de Paulo, trabalhe as qualidades de caráter que ele mencionou a Timóteo. É bem provável que Timóteo nunca tenha sequer imaginado que seu estilo de vida transparente, honesto e autêntico na fé teria um efeito tão marcante na consolidação do reino de Deus. Olha que legal, você vê, nem ele imaginava, porque ele estava vivendo o mover de Deus na sua vida, mas dentro do mover de Deus, ele vivendo, ele pôde se posicionar diante de Deus, e isso, meus amados, fez refletir que as pessoas olhavam para ele e via ele como um exemplo de vida, porque ele vivia dentro da honestidade, ele vivia dentro do respeito, dentro do amor. Ontem eu ouvindo uma frase de Cláudio Duarte, de uma pregação, que falou que quando a gente, meus amados, começa a viver honestamente, começa a viver mostrando o amor, começa a viver correto, a gente manda uma imagem para aquelas pessoas que estão fazendo as coisas erradas, que é possível fazer certo, não é verdade? Então, se eu estou fazendo certo e está dando certo, o que aquela pessoa vai olhar para mim e vai ver, opa, peraí, se está dando certo para ele, então o jeito que eu estou fazendo está errado. E aí a imagem que eu passo para ela é que ela está fazendo errado, mas tem possibilidade de fazer o certo. Mas para mim, eu e você fazer o certo, meus amados, nós temos que nos apoiar aqui. É na palavra de Deus, como Timóteo se posicionou. É na palavra de Deus, ouvindo pessoas que têm uma visão mais espiritual, nos orientando, a gente que somos novos, porque também nós podemos colocar como Timóteo, ser novo de idade, mas já tinha uma experiência bem mais avantajosa, mais temporal na presença de Deus do que muitos ali que olhavam para ele e viram como só um jovem na fase física. Mas e nós que estamos chegando agora no mundo espiritual, chegando agora no cristianismo, começando a conhecer a palavra de Deus, começando a ter umas experiências, você que já está mais avançado na fé, temos que levar essas pessoas debaixo do amor, debaixo da honestidade, do respeito, para que elas enxerguem em nós um exemplo, para que elas possam continuar caminhando na presença de Deus, sem escândalo, sem falatório, porque elas começam a ver as nossas atitudes como exemplo. E Timóteo aqui, ele por ser novo na idade, mas ele tinha uma experiência, uma carga,
um conhecimento espiritual, uma experiência espiritual que serviu não só de líder para outras, para aquela igreja primitiva, mas como exemplo. E ele, olha quem que ele era, discípulo de Paulo. Paulo o tempo todo se entregou ao reino de Deus, se entregou a servir a Jesus, você entendeu? E viver aquilo que pregava. Porque hoje, meus amados, nessa oportunidade que eu estou tendo de estar falando esses vídeos, de estar trazendo a mensagem de Deus, Deus me cobra tanto, meus amados, me cobra tanto a viver o que eu estou falando, porque eu estou falando para você, isso aqui que Deus está trazendo ao meu coração, mas na hora que encerrar tudo aqui, o que tem que atravessar ali para fora e continuar colocando em prática é eu. Eu vou ter que estar vivendo, porque antes de você viver, às vezes você vai cobrar primeiro da sua liderança, você vai cobrar de quem está pregando para você, porque, meus amados, é muito medíocre a gente pregar algo e não querer viver. A gente se torna farisaísmo, como os fariseus lá na época, que Jesus foi contra eles por causa disso. Porque teve uma hora que Jesus falou: faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Por quê? Porque eles falam para servir a Deus, para ser obediente diante de Deus, mas eles não viviam isso. E Jesus Cristo veio e foi diferente. Por quê? Porque ele viveu. E às vezes você viver a palavra de Deus, você vai ir contra aqueles que não vivem. Muitos deles vão se levantar contra você. Porque o reino de Deus é isso. Porque quem resolve fazer a obra de Deus certinho, viver a obra de Deus, gera inveja naqueles que só vivem por palavra. Não é verdade? Então por que eles mataram Jesus Cristo? Porque viram que Jesus Cristo vivia o que era falado, que Moisés tinha dito, que a lei de Moisés tinha pedido. Então eles viram que eles não conseguiam, não fazer aquilo, gerou inveja e ciúme. E eles falaram: não, vamos ter que matar ele, porque ele está complicando a nossa situação. Ele está nos expondo, porque se nós não estamos vivendo, e ele está vivendo, então ele está atraindo mais gente, vamos dizer, para a doutrina dele. E isso é uma das partes fundamentais que Deus nos cobra, como cobrou de Timóteo também. Viver o seu estilo, ser honesto, ser autêntico na fé, e vai ter um efeito. E a pergunta final, meus amados, que eu quero deixar para mim e para você: enquanto a você, o que seu exemplo pode fazer para cumprir os propósitos de Deus? O que o meu estilo de vida, o que eu estou fazendo para Deus possa cumprir o propósito de Deus aqui na terra? O que meu estilo de vida está favorecendo ao reino de Deus? Então fica essa pergunta no final aí para vocês, que Deus possa estar te abençoando aí, viu, meus amados? Que essa mensagem aqui, como ela está falando comigo, como eu vou lutar para colocar em prática, que também Deus possa estar aí manifestando no coração de cada um de vocês aí, a nos posicionar como os verdadeiros cristãos. Sei que não é fácil, meus amados, mas não é impossível nós renunciar, porque a palavra de Deus diz: toma a sua cruz e siga-me. E isso, meus amados, é o que Jesus falou. E Jesus foi por rumo da cruz, onde ele matou o velho homem e ressuscitou o novo. E Jesus Cristo quer que nós façamos isso. Nós matamos a nossa natureza pecaminosa, mas ressuscitamos no Espírito e passamos a ser obediente ao Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia aí. Amém?